Fala, meus amigos, bem-vindo ao segundo episódio do Prosa Legal. Igor Franco aqui, sou advogado, atuante aqui no estado de Sergipe. E junto ao meu grande amigo Daniel Igor, também advogado. Vamos dar andamento aqui ao segundo episódio, espero que vocês gostem. Já curtam aí e esperem que tem um grande convidado. Estamos trazendo aqui grandes nomes. Cada episódio será uma pessoa ainda mais interessante para o nosso cenário jurídico, principalmente aqui a nossa sergipanidade. O Dr. Daniel, apresente aí quem é essa pessoa que trazemos aí nesse dia. Perfeito, grande Igor. Primeiro dizer que é uma honra, um privilégio sempre estar aqui dividindo esse podcast com você. Esse podcast, que é o segundo episódio desse podcast, e realmente o intuito dele, como o próprio nome já diz, é trazer uma conversa descontraída com diversas personalidades jurídicas. E conhecendo além do jurídico, quem são essas pessoas, como essas pessoas chegaram onde estão, justamente para podermos aprender, podermos nos inspirar. E hoje temos um convidado sensacional, que faz parte da história do estado de Sergipe, que inclusive é um grande jurista, um grande magistrado e um grande cantor e compositor, que é o nosso amigo Sérgio Lucas. E falando aqui sobre os critérios, a formalidade do seu currículo, formado pela Universidade Federal do Estado de Sergipe no ano de 1990, magistrado a completar já 32 anos de magistratura, né? Possui também cursos de especialização, cantor, compositor, inclusive bastante querido por todos os sergipanos, com dono certeza. Do hit Amo Aracaju, que é um hit que já ultrapassa, né, os limites de Sergipe, né? Todos certeza. Conhecem, e é uma grande honra e privilégio tê-lo aqui. Seja bem-vindo, grande Sérgio Lucas. Bom dia, doutores Igor, né? Igor Franco e Daniel Igor. Já dava para fazer uma dupla. Eu quero dizer de que estou honrado com o convite, né? Não foi possível na primeira vez, mas olha, na primeira oportunidade em que seja possível, eu faço questão de estar presente e dizer que é uma alegria estar aqui. Inclusive, esclarecendo para todos aqueles que nos assistem, nós não estamos usando farda. Né? por uma coincidência. Foi mera coincidência. Por uma coincidência, hoje demais. Todos nós viemos de azul, né? Mas é uma cor elegante, mas não é farda do podcast. Passa a impressão de que é uma homenagem ao atual campeão sergipano, embora eu não torça por nenhum time da capital, né? O Confiança foi campeão agora. Sim, verdade. Igualmente também não torço, mas parece. Eu torço por todos os times do interior. Bem, vamos lá, grande Sérgio Lucas. Começamos geralmente o podcast com uma pergunta clichê, mas que serve muito bem para conhecermos mais o nosso convidado. Queremos que ficasse um pouco livre para se apresentar e dizer para a gente quem é Sérgio Lucas, quais são suas raízes, e falar um pouco para a gente realmente um pouco de como você se vê. Bom, eu sou o Sérgio Lucas, sou aracajuano de nascença, filho do coronel André Lucas, que é de Porto da Folha, da professora Luciene Lucas, que é de Canhoba. Então eu tenho raízes sertanejas, sergipanas. Sou esposo, dona Karina, sou pai de Beatriz, Sérgio Lucas e André Lucas. Tenho 3 netos. 2 eram... Eu estava muito cedo para me sentir avô. O último eu disse, agora já pode me chamar. Sou juiz há quase 32 anos. Fui primeiro juiz. Primeiro eu passei na magistratura no estado de Alagoas, onde trabalhei quase 2 anos. Depois passei na magistratura aqui no estado de Sergipe. Antes disso eu era funcionário da Justiça do Trabalho, também concursado. E antes disso funcionário da Secretaria de Educação. Sou formado em Direito, até porque senão não poderia ser magistrado. E antes de fazer Direito eu fiz Química Industrial, até perceber que não era a minha área. Gosto muito da área de exatas, mas vi que não teria sucesso nessa área. Escrevo também algumas coisas. Tem um livro falando sobre expressões regionais sergipanas, que se chama Sergipanês e Sergipanidades. Tenho algumas músicas gravadas. São 3 CDs, 2 EPs. Ou são 3 EPs, acho que são 2. Bom, se a memória, qualquer coisa depois a gente corrige isso aí. Mas sou juiz titular da primeira vara civil da comarca
da capital. Antes disso, estive na vara da família, da capital, uma das varas da família, durante quase 11 anos. Fui juiz em Propriar, numa escala decrescente, né? Propriar, Canidé, Lagarto, Capela, Glória. Ou seja, eu comecei em Glória e até chegar aqui em Aracaju. Bom, em síntese é por aí. Sim, muita coisa. Muita coisa. Coisas da idade. É muito interessante, doutor Sérgio. E aqui já para começar, em relação ao próprio direito, né, como você externou para a gente, você passou por outros cargos, né, até chegar à magistratura em Sergipe. Qual foi o seu intuito? Se era seu intuito fim, porque hoje fala muito sobre os concursos, de quem vai passando, né, nos concursos, de técnico, analista, tem uma carreira fim. Se essa era realmente sua carreira fim, ou se o destino o levou até a magistratura? Veja, uma certa feita eu estava falando com uma das magistradas mais bem conceituadas do estado de Sergipe, e graças a Deus temos muitas magistradas, acho que são a maioria no Tribunal de Justiça, e são extremamente bem conceituadas, mas uma delas, porque foi presidente na época em que eu estava me vitaliciando, né? E além de ter feito parte da comissão de concurso, foi a desembargadora Clara. E ela ela afirmou que eu era vocacionado para a magistratura. Eu me senti muito honrado. Eu disse que eu não sabia se eu era vocacionado para a magistratura. Eu, quando era funcionário da Justiça do Trabalho, eu passei em primeiro lugar do meu concurso da Justiça do Trabalho e eu queria advogar. Todos os meus colegas da Justiça do Trabalho na época, eles eram advogados, porque era o estatuto anterior e o entendimento era que era de impedimento e não de incompatibilidade. Então, eu teria o meu cargo e poderia advogar, à exceção de advogar na Justiça do Trabalho e contra a Fazenda Pública em qualquer das esferas, seja contra o município, Estado ou União. Eis que, para a minha surpresa, mesmo aprovado na prova da OAB, que era uma banca na época, o entendimento da OAB daqui mudou. E eu fui o primeiro funcionário da Justiça do Trabalho a ter a carteira da OAB negada. Eu não gostei muito dessa primazia, não, sinceramente não. Foi logo sorteado. Porque primeiro eu acho a advocacia extremamente dinâmica. Acho que ela lhe dá a possibilidade desse diálogo com o outro lado, como se eu sempre olho como um jogo de xadrez onde a gente coloca nossas peças e fica imaginando qual é o movimento que vem do outro lado. E eis que me vi diante dessa frustração. Entrei com mandado de segurança. Enquanto isso, obviamente, eu continuava estudando e imaginando o que iria ser. Bom, imaginando o que iria ser, na época era 1988 para 89, nós estávamos com uma Constituição recém-promulgada, que foi a nossa Constituição, a Constituição de 88. E aí eu imaginei, vou ser promotor de justiça, porque é muito dinâmico, e na época, com a nova Constituição, a gente imaginava o promotor quase como um super-herói, era por aí mesmo. Eu achava bonito, disse, vou estudar para o concurso do Ministério Público. Acontece que o concurso foi logo em cima de quando eu me formei. A última opção, e a que não passava mesmo pela cabeça, era ser magistrado. Não que eu não quisesse, mas primeiro, eu queria ser advogado, era dinâmico. Eu queria ser promotor, era dinâmico. E a imagem que eu tinha, estamos falando de um jovem de 24 para 25 anos, quando eu me formei, era de pessoas mais velhas, mais carrancudas, mais tradicionais, né? E, além disso, eu achava que eu não tinha a mínima capacidade de passar no concurso para juiz de direito. Bom, até que eu me inscrevi no último dia do concurso de Alagoas, única e exclusivamente com o intuito de testar meus conhecimentos. Eu queria saber se eu estava em condições de passar no concurso, tal, até porque eu tinha feito concurso do Ministério Público sem estudar. Consegui uma nota maior do que o que eu imaginava. Só, olha, até que eu não sou tão burrinho assim, não. Acho que vai ser capaz de passar no concurso. Não o concurso de Alagoas. Sinceramente, não me passava pela cabeça de que eu poderia ser aprovado. Ia ser só um teste. Absolutamente. Para se ter uma ideia, eu fui me inscrever. O carro que eu fui com mais 2 colegas deu um problema. A gente se inscreveu no último dia da inscrição.
especificamente no último dia. Era uma sexta-feira. Eu não levei nenhum título, porque naquela época os títulos eram anteriores, a gente já na inscrição apresentava, e algumas coisas lá serviriam como título. Por exemplo, ser servidor público era título, eu era servidor público. Ser funcionário da Justiça era um pontinho a mais, eu era funcionário da Justiça. Ser chefe ou diretor de setor com um cargo exclusivo de bacharel de Direito era ponto, eu não juntei. Ser aprovado em concurso público, ou seja, porque poderia ser comissionado, também era ponto. Tinha algum outro que eu não me recordo, eu não levei nenhum. 10 dias após o meu aniversário de 26 anos, saiu o resultado e eu fui aprovado. Foi uma surpresa. O detalhe é que não foi uma surpresa só para mim. Os meus colegas não acreditam. Sinceramente. Até porque eu cursei toda a faculdade trabalhando. Nada caiu do céu. Eu cursei toda a faculdade, primeiro na Secretaria de Educação e depois na Justiça do Trabalho, conciliando o trabalho com a faculdade. Então, certamente, a minha disponibilidade de tempo não era a mesma daqueles que são apenas estudantes. Não era aquela rotina típica do concurseiro. Não, não. Realmente você era só focado nos estudos. Sim, de forma alguma. Eu lembro aí, passaram... A conta é de mentiroso, mas é verdade. Passaram 7 anos nesse concurso. Faltava a segunda prova. Eis que essa segunda prova ela foi suspensa por quase 10 meses pelo STJ, porque teve uma modificação da comissão do concurso e tal. Finalmente veio a prova, eu fui aprovado. Eu fui aprovado por nota em 10º lugar. Mas como minha nota de título foi 0, eu fui parar em 33º. Porque eu não tinha levado nenhum título, não estava esperando passar. E eram 60 vagas e passaram só 38. Parece que o concurso foi um tanto quanto disputado. Essa suspensão de 10 meses deu um tempo também para dar uma preparada, né? Foi um tempo de angústia. Os senhores não têm ideia. Veja, você passa na prova que todo mundo achava que era mais difícil, e a segunda prova seria uma questão dissertativa e uma sentença. Então todo mundo já contava e já lhe tratava, você com 26 anos, já lhe tratava como juiz. Sendo que você sabia que tinha mais uma prova para fazer. E era assim, o concurso está suspenso, foi o STJ que suspendeu. Daqui a pouco não tinha internet, né? Então era o que fosse divulgado no Diário Oficial de Justiça de Alagoas. Então assim, ó, prova vai ser na próxima semana. Você começa a estudar feito um louco, retornando tudinho. Aí não é próxima semana, não tem data para ser. Parece que vai ser daqui a 2 meses. Não tem nem previsão do... E aí você nem estuda certinho para dizer, não, eu vou deixar esse concurso para lá e vou estudar todas as matérias, porque você focava só no que deveria ser, sentença, né? Então, eu lembro que tinha um livro eu decorei o nome do rapaz, era Najib, se eu não me engano, a Sentença Cível. Acho que eu li aquele livro pelo menos umas 10 vezes, porque era assim, vai ter a prova, então você vinha... Não é um estudo paulatino, não é um estudo programado, é um estudo de lampejos. E você, com a obrigação, você passa a ter a obrigação de passar, porque todo mundo começa a parabenizar. Não, isso é tranquilo. Já passou na primeira? Já passou? Não, agora vai ser. Nem precisou estudar tanto na primeira. Já imagina. Bom, eu sei que eu passei, fui para lá foi um concurso que eu não esperava. Com menos de 2 anos que eu estava em Alagoas, porque eu digo que foram menos de 2 anos, mas só que tinha um detalhe na época que era diferente. Foi a primeira vez que foi exigida a Escola Superior da Magistratura. E ninguém sabia como era que funcionava. Se você fazia antes de tomar posse, se você fazia depois de tomar posse, só sabia que tinha que fazer. E só sabia que para você ser juiz, né, considerado juiz, você tinha que ter a Escola de Magistratura. Eu comecei a receber antes mesmo da posse. Por quê? O tribunal ficou... Não foi nenhuma esperteza. Pelo contrário, precisava fazer. E como é? A pessoa ia largar o emprego, a pessoa ia para lá todo final de semana, que a gente ia
e sem nenhuma remuneração. Então o tribunal arranjou uma solução que era a solução viável possível naquela época. Então, desde 3 meses antes de tomar posse, eu já recebia como juiz. Menos de 2 anos em Alagoas, surgiu o concurso da magistratura em Sergipe. Eu disse, não vou fazer não, eu estou trabalhando aqui, não estou estudando, não vou passar, todo mundo vai ser o estado é pequenininho, todo mundo se conhece, né? Uma frase que atribuem ao Albano Franco. Isso aí eu não vou passar na prova e vai ser um problema. Mas a insistência foi muita por parte dos familiares, principalmente do meu pai e da noiva, hoje esposa. Tá bom, vou fazer. Mas acho que não vou passar. E é isso que passei. A história do segundo concurso basicamente foi a mesma do primeiro. Mais ou menos por aí. Só que o segundo tinha um problema. A obrigação de passar. Era achar que eu não ia passar mesmo, porque eu não estava estudando. Sim. Eu tinha que estar trabalhando em uma nova área com a responsabilidade bem maior do que era antes. Sim. Eu tinha convicção agora que eu realmente não estava estudando. Mas, para os que acreditam em sorte, foi sorte. Para os que acreditam em destino, foi destino. Para os que acreditam em Deus, foi Deus. Eu prefiro acreditar na minha espiritualidade e vejo todo mundo em paz. Eu acredito que Deus achou que eu deveria ser juiz na minha terra. E eis que fui aprovado pela 2ª vez no concurso da magistratura. Então eu digo assim. E quando sai essa notícia dessa aprovação do segundo concurso? Eu fui agradecido. Mas não tomou aquela surpresa, não? Como primeiro? Sim, na prova de sentença, porque não nas outras, porque eu sabia mais ou menos o que eu tinha feito, mas a prova de sentença eu tinha a impressão de que se eu fosse corrigir a minha prova de sentença, eu não seria aprovado, ou seja, eu me reprovaria. Inclusive, de saudosa memória, um dos integrantes da comissão do concurso era o desembargador Antônio Góes, na época juiz. E quando ele ligou para mim logo após a prova de sentença, a prova foi num final de semana, num domingo, ele ligou no dia seguinte, eu disse, olha, não vai dar, infelizmente não deu. Quando passaram assim mais uns 15 dias, mais ou menos, aí ele liga para mim, me xingando, né? E eu sem entender nada, eu pensei que ele estava me xingando, porque eu tinha sido reprovado, mas eu já tinha dito para ele. Eu disse, não, você tirou a 2ª maior nota. Eu disse, não acredito no negócio desse, não. Então, aí foi a surpresa, foi essa. Foi uma prova específica. No final das contas, eu terminei ficando em 5º lugar do meu concurso. Então, quando alguém me pergunta assim, você é vocacionado para a magistratura? Sinceramente, eu não sei, mas se o Deus que eu acredito me permitiu passar em 2 concursos, eu acho que ele me deu uma missão. Então, sendo não vocacionado, cabe aos outros decidirem se eu sou vocacionado e cabe a mim retribuir e cumprir essa missão, fazendo o melhor que eu possa fazer. Aqueles que acreditam em Deus também acreditam muito, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, realmente, quando a gente escuta histórias assim, de pessoas que tinham em seu coração um caminho que era totalmente diferente de onde Deus levou, porque... Eu tinha 2. Tinha 2, promotoria e advocacia. Que são Total. profissões realmente bem diferentes daquela da magistratura. E aí, simplesmente, 2 concursos e, inclusive, na sua própria terra. Né? Então, realmente, eu vejo realmente o cumprimento dessa palavra, dizendo que a vontade de Deus é que é perfeita. Então, às vezes, isso, inclusive, serve como uma reflexão, porque, às vezes, a gente acha que nós temos que ser donos dos nossos caminhos. E realmente, às vezes, nosso coração, nosso intuito, a gente começa a almejar algo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E quando a gente se fecha, né, para, às vezes, o que Deus quer, porque nós temos uma visão limitada. Nós enxergamos o hoje, nós não enxergamos o amanhã, o daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, talvez o seu eu de 24 anos jamais imaginaria que hoje você estaria aqui dando uma entrevista falando de 32 anos com certeza, de magistratura. Com certeza não passava pela minha cabeça. Não passava. Por 2 motivos. O primeiro é que eu achava que eu não teria a mínima capacidade de passar. Esse é um fato, não é nenhuma modéstia. E o segundo é porque tenta imaginar que um jovem não pensava no juiz como uma coisa para si. Ou seja, era completamente diferente. A imagem que nós tínhamos de juízes e juízas eram seres muito mais circunspectos, muito mais velhos,
muito mais fechados, muito menos acessíveis, né? Então, assim, era tudo que eu não imaginava para mim. Como eu disse, eu fiz para testar. No outro, eu também foi mais ou menos para atender, mas não imaginava passar. E depois que passei, não cogitava ser outra coisa. Assim como eu imaginei que em Alagoas eu ia tentar fazer o meu melhor, eu imaginei que aqui eu iria tentar fazer o meu melhor. Sabendo da minha falibilidade, obviamente, eu sou falível, eu sou um ser humano, tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos, são muitos. Espero que ele seja um juiz mais benevolente do que eu sou, porque caso contrário eu não vou ser aprovado no juízo final. E tento, já tem esse tempo, não tenho nem... Uma das coisas também que eu pensei quando fui para a magistratura, e esse é um fato, era que a aposentadoria de então ela era especial, ela era de 30 anos. Eu tinha já 27 anos e tinha 7 anos de trabalho, de serviço público, e eu poderia sair aos 50 anos. E eu pensava, com 50 anos eu saio e vou advogar. Eis que 3 reformas da Previdência me alcançaram, desculpa, e eu só posso sair com no mínimo 60 anos. Não tenho a pretensão de sair aos 60, sinceramente, não mais, porque uma coisa é você sair com 50 anos e dizer, agora eu vou advogar, outra coisa é você sair aos 60 e dizer, agora eu vou advogar. Sua energia já não é mais a mesma. Então, mais uma vez, não é aquilo que estava programado para mim. Em que momento é bem interessante, e eu gostaria de saber, em que momento você se cativou pela magistratura? Você assumiu automaticamente, ainda talvez com aquele desejo no coração da promotoria da advocacia, mas quando foi que você se encantou pela magistratura? Sinceramente, desde o primeiro dia. Porque é o seguinte, eu só iria sair aos 50 anos, eu tinha 27. Então, é aquela história, eu tinha que gostar. Fui eu que fui. Eu não estava passando na porta do tribunal e alguém disse, cidadão, vem aqui, você quer ser juiz? Não. Fui eu que fiz a prova, fui eu que fui aprovado, né? Eu tive a felicidade de que caíram questões ou matérias que eu tinha algum domínio, até porque ninguém tem o domínio de tudo. Ninguém imagina que vai estudar para concurso e vai dominar 100% da matéria. Não. Quando muito bem preparado, você vai saber 70%. E pode ser, é improvável estatisticamente que caia tudo dentro dos 30%. E é improvável estatisticamente que caia tudo dentro dos 70%, mas é mais provável, né? Então há uma probabilidade maior. Quando eu fui, eu disse, olha, eu estou indo para outro estado, porque eu relutei, quero deixar isso bem claro. Eu morava na casa dos meus pais, toda a tranquilidade do mundo, a 5 quilômetros do meu trabalho, mais ou menos. Casa, comida e roupa lavada. Ganhava bem. Aliás, e diga-se passagem, eu ganhava mais do que juiz. Quando fui para lá, eu ganhava 10% mais. Quer dizer, eu descobri que eu ganhava 10% mais do que um juiz. Ou seja, não é a maior remuneração do mundo. Passei 12 anos ganhando menos do que se eu tivesse no antigo emprego. Então, se eu fiz a escolha, se eu fui para outro estado, se eu tinha que assumir a responsabilidade, então eu me obriguei a gostar. E eu gostei de ter me obrigado a gostar, né? Eu acho que é assim, você pode relutar, mas se você fez uma escolha, é aquilo que você tem que ser. Eu relutei a mudar da 24ª vara de família para uma vara civil comum. Até que eu disse, olha, eu não vou sair agora. Se eu não vou sair agora, eu já estou há quase 11 anos fazendo a mesma coisa. Então, qual é a sua perspectiva de quanto tempo mais você vai continuar na magistratura? Você vai continuar mais tempo, 20 anos, ou seja lá como for, mais 9 anos, fazendo a mesma coisa? Aí você diz, mas eu estou gostando do que eu estou fazendo. Aliás, eu amo ser juiz de família. Eu gosto de celebrar casamento, eu gosto de fazer... Eu sei que tem um drama humano envolvido, muito grande. Mas eu, sinceramente, eu gosto de lidar com gente.
E uma vara civil comum, ela não tem isso. Mas fui lá, eu pedi, teve a possibilidade, eu fui. Então não adianta ficar pensando, eu deveria ter ficado, ou não deveria. Não, já que eu vim, faça o seu melhor. Entendi. Muito interessante. Voltando lá, quando Vossa Excelência tomou posse, qual foi mesmo o município, o primeiro município, a comarca? Bom, juiz substituto em Alagoas, então naquela época tinham algumas comarcas vagas, e aí os meus colegas que estavam, eu passei em 33º, entre 38. Os colegas que estavam nas primeiras colocações, eles já foram titulares, eram substitutos, mas no exercício da titularidade. E nós, os do fim da fila, a gente era adido da corregedoria, né? Eu fui para a comarca de Porto Calvo. Aqui em Sergipe, qual foi a primeira? Aí foi Nossa Senhora da Glória, aí já a situação já estava diferente. Nós éramos 20, foram 21 aprovados, mas um não quis tomar posse, ele era juiz na Bahia e preferiu continuar lá. E aí tinha algumas comarcas vagas e pela minha classificação eu já fui substituto no exercício da titularidade. Lá em Alagoas eu rodei um bocado. Entendi. Foi bom que serviu como escola para aprender, aprendi a amar o Estado, né? E a gente tinha a gente ainda tem, né, uma certa rivalidadezinha com Alagoas e ao mesmo tempo com a Bahia. Aquelas histórias de qual é o melhor, qual não sei o que. Qual a orla mais bonita, qual a praça mais bonita. E eu aprendia também a amar o Estado de Alagoas. É sério, não é de gostar, não. E não é da boca para fora. Eu, inclusive, fiz uma música, a minha esposa não gostou muito, que era assim, se eu voltasse para Alagoas. Era o nome, assim, era uma situação imaginária, né? Ela preferia o Maracaju. Eu não tenho dúvida disso. É isso. E quando tomou posse na comarca de Nossa Senhora da Glória, tinha quantos anos, mais ou menos, de idade? Eu estava com 29, né? 29. Quais foram os desafios aos 29 anos, tomar posse no interior do estado? Olha, inclusive, veja, até complementando essa pergunta, porque acredito que aborda a mesma situação, eu queria também que você comentasse o seguinte: você assumiu a magistratura com 27 e Nossa Senhora da Glória com 29. Sim. Jovem, né? E eu digo isso ainda feliz porque ainda tenho 29. Tô naquela crise dos 30, né? Tá chegando. E um dia se eu for botar lá, for fazer uma pesquisa, até quando uma pessoa é considerada jovem, aí bateu 29. Aí, mas todos nos últimos meses da juventude. Mas existe alguns argumentos, né, de pessoas que criticam a questão de termos juízes muito jovens, da juventude ter acesso a poder ser um magistrado, a poder ser uma magistrada. E aí, como você foi juiz muito jovem, né, tanto em Alagoas como aqui em Sergipe, eu queria saber se o fato de ter assumido a magistratura muito jovem gerou algum prejuízo, alguma situação que hoje você olha e verifica que, de fato, realmente a juventude, no caso, pode ter um prejuízo no julgamento de um magistrado, ou que o magistrado tem que ter uma vivência maior. Eu queria que você comentasse também, juntamente com a pergunta de Igor. Olha, eu sinceramente pensava muito nisso, né? E eu pedia muito iluminação, rezava muito, orava como preferir. E digo, hoje você tem algumas barreiras que impedem essa juvenilização da magistratura. Você tem um período mínimo depois de formado, e você tem nesse período mínimo que ter prática, né? Seja a prática da advocacia, seja a prática de outra atividade jurídica que permite. Depois de mim, alguns outros colegas entraram bem mais jovens ainda, né? Porque, assim, eu já era chamado de juiz, eu já estava com essa carga aos 26. Mas eu tive colegas que entraram já depois e mais novos. Hoje já não tem tanto. E a gente fica numa corda bamba. Efetivamente, cedo demais é problemático, porque você não tem uma coisa que se chama experiência, né? Tarde demais, ou seja, se você coloca, vamos colocar uma idade mínima, para ser senador 35, para ser juiz 30. Você tem um problema, é que enquanto isso, você precisa produzir. Você precisa viver. Você precisa
trabalhar. Nem todo mundo consegue ficar. Aliás, é uma parcela mínima da população que vai conseguir ficar até os 30 anos estudando para concurso. Né? E aí é que tá. Se você não usar essa balança, que eu acho que a balança que foi colocada, ela foi muito bem, souberam usar o fiel, dizer, olha, você vai ter uma prática, mas você não vai ficar numa idade tanta que você diga, não, eu já me acomodei no que eu tô, eu já tenho minha banca, eu já tenho o meu emprego, eu não vou passar o resto da vida almejando ser juiz, mesmo para aqueles que pensam efetivamente na magistratura. Eu acho que a estratégia que foi usada, e eu posso elogiar porque não partiu de mim, ela evita que você entre novo demais e evita que você só pegue aquela pessoa que termina não tendo nem experiência de vida porque só faz estudar. Então termina, acho que ficou bem balanceado. Entendi. E puxando um outro ponto, em relação também a essas dificuldades, se vem algum caso interessante do interior daqui do estado que lhe remonta assim na sua atividade enquanto magistrado, algum fato que você se viu ali no início da carreira, alguma angústia, alguma dificuldade que você se viu ali perdido em algum momento ou conseguiu tocar ao longo de tantos anos, eu acho que a gente termina tendo muitos fatos, né? Mas assim, uma das atribuições do juiz, das que chamam mais atenção, é a função eleitoral, né? Quando eu tomei posse, nos idos de 1992, a jurisdição eleitoral ela não era remunerada. Aliás, ela até hoje ela tem uma remuneração melhor, mas ela era gratuita. Você não tinha pro labore, você só tinha a obrigação. E não adiantava você dizer, mas é ruim, eu não quero. Não. Você não foi passando na porta e alguém lhe chamou para ser juiz. Então você sabia que ia ser juiz eleitoral. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, quando eu fui tomar posse, que era dia 22 de setembro, eu teria que estar na comarca que eu fosse designado no dia seguinte. E a gente não sabia muito como era. Foi saber lá no próprio Tribunal de Justiça de Alagoas. E era um ano par. Era um ano de eleição. Era um ano de eleição municipal. E aí eu fui designado para uma zona eleitoral que tinha 3 municípios. Obviamente que eu não era titular. Tinha uma juíza titular. Eu fui auxiliar. Mas aí houve uma divisão natural. Eu fiquei em um dos municípios. Ela ficou no município sede. O doutor promotor de justiça ele estava, inclusive, em outro município. E faltavam 10 dias para a eleição. Parece que tem sido uma sequência de fatos de que eu tome posse em função eleitoral nas vésperas da eleição. Quando eu fui removido para a Capela, porque eu queria estar mais próximo, a esposa estava grávida, o colega dos senhores, Sérgio Lucas, e eu queria Glória um pouco mais longe, 120 quilômetros, mas faltavam 20 dias para a eleição. E eu poderia usar o prazo de 30 dias para a posse, mas aí eu fui falar com o presidente do tribunal e disse, presidente, eu preparei a eleição em Glória. Eu vou chegar em Capela, faltando 20 dias, substituindo um grande magistrado, sucedendo um grande magistrado, que era o doutor Diógenes, que tinha feito um trabalho lá e contava com, hoje desembargador, contava com o apoio da população e vem aquela desconfiança. Esse sujeito veio de missa encomendada. Né? A eleição municipal ela tem esse viés e esse problema. E essas substituições às vésperas da eleição, tem lá 3 candidatos e um diz, eu sei que eu não fui, aposto que foi um deles. O outro diz, eu sei que eu não fui, aposto que foi um deles. E resultado, todo mundo desconfia de você. E aí, novamente, eu passei por isso em 2016, se eu não estou enganado. Aí foi 2016. Porque depois teve 20, 24, 2016. Eu fui substituir de última hora uma colega que teve um problema de saúde na família, fui para Itabaianinha. Faltavam 20 dias ou 22 dias para a eleição. Aí lá chego eu e era mais aquela desconfiança. Em todas as vezes, eu fiz questão
não em Alagoas, porque não dava tempo, foram 10 dias. Mas assim, de me mostrar que eu estava aberto a escutar os candidatos, mostrar que eles eram os principais protagonistas da festa e não o judiciário. Eles, por conta da democracia, não era a história, fazendo uma comparação, um jargão futebolístico, o juiz que aparece mais do que os jogadores. A festa é preparada para a torcida, e a torcida tem uma participação enorme, no caso, os eleitores. Mas quem está lá dialogando com eles, quem está se candidatando, quem está na disputa, são os candidatos. E o juiz não poderia aparecer mais do que eles. Tentei fazer isso, juro que tentei. Acho que consegui, mas aí fica, digamos, o julgamento para os candidatos, para quem submeteu a minha jurisdição, ao meu julgamento. Sei que em todas as vezes havia uma desconfiança, e eu acho que em todas as vezes, pelo menos pelos comentários, e pelo menos quando havia recurso de alguma decisão ou outra, nunca houve, nesses casos, uma só nota com relação à minha atuação. Eu sou suspeito para dizer que fiz tudo certo. Não acredito que sim. Mas eu tenho plena convicção de que, mais uma vez, eu dei o meu melhor. Com certeza. É um ponto interessante também que você falou sobre o Dr. Diógenes, por exemplo, que foi desembargador. Nós sabemos, né? Perdão. Que você também teve a oportunidade de substituir já desembargadores, que nós tivemos conhecimento. Inclusive, a gente conversando com o Serginho, a gente fala muito, brinca, e espera que você ocupe lá uma cadeira para fortalecer ainda mais o nosso tribunal. Mas queria saber como é essa experiência, se lhe agradou, se lhe agrada, se você tem vontade, e do que você tira a diferença entre magistrado e desembargador. Tá. Veja, a primeira vez que eu substituí na desembargadoria, honradamente convidado pelo desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, foi no período da Copa da Rússia, né? Acho que foi 2018. 2018. Já se vão 6 anos. 6 anos, né? Já se vão 6 anos. E a impressão que eu tinha, até porque eu nunca fui de acompanhar recurso. Veja, a minha função é julgar. Tá, eu julgo aqui, na planície, né? Como dizem alguns, aquela expressão que alguns colegas meus odeiam, juiz de piso. Mas tudo bem. Eu digo que é a planície e o Planalto. Bom, a impressão que eu tinha é que fosse um trabalho mais comedido, com mais vagar, com mais tempo de pensar. E eis que me deparei com um ritmo que, sinceramente, me surpreendeu. É um ritmo alucinante na desembargadoria. O volume de processo é muito maior do que aquilo que eu imaginava. É muito honroso, eu quero dizer. Depois disso, eu fui convidado pelo desembargador Ricardo Múcio para substituí-lo. Eu fui substituir também o desembargador Luiz Mendonça. Já substituí a desembargadora Ana Lúcia. Já substituí o desembargador Osório, meu professor. Já fui convidado por alguns outros desembargadores, inclusive recentemente, para substituí-los, mas até o mês de maio eu vou completar 2 anos como juiz eleitoral. E quem está no eleitoral, há um acordo junto ao tribunal, digamos, um pacto, um convencimento de que quem está no eleitoral não deve substituir na desembargadoria. E eu vou dizer, pelo volume que nós temos na desembargadoria, realmente seria um acúmulo muito difícil de você dar conta. Eu vou ficar livre desse impedimento a partir de maio. Espero ser convidado, obviamente. Espero ainda ser digno do convite, mas eu digo assim, trabalha-se muito no segundo grau, surpreendentemente muito mais do que eu imaginava.
Parte disso agora foi resolvido com a criação de 2 vagas. Acontece que o estudo, inclusive o estudo que foi visto pelo CNJ, é de que comportaria no mínimo mais 2 vagas, ou seja, teriam que ser 4. Eu sou suspeito para falar, porque se as vagas são criadas, obviamente eu ando na minha antiguidade. Mas assim, nós temos uma justiça que tem selo diamante seguidamente do CNJ. Né? O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ou seja, 1º, 2º grau. Juízes, servidores, obviamente com o apoio dos advogados, dos defensores públicos do Ministério Público, nós temos conseguido o selo diamante. Se existe estudo de que existe a necessidade da criação de mais vagas, e se o trabalho efetivamente ele tem sido desgastante, e é só olhar, você tem sessão que começa numa sexta-feira, que é uma sessão virtual, então você vai ter que votar no final de semana. Aí você tem sessões presenciais, algumas câmaras, na segunda e na terça. Tem sessão do pleno na quarta. E tem as reunidas de 15 em 15 na quinta-feira. Então, todo dia. Então, assim, as nossas leads, e aí eu estou falando como cidadão, elas encontram no tribunal uma instância revisora, que precisa ter vagar para pensar, né? Que tenha cobrança com relação à sua produção e que efetivamente tem um volume que beira a situação de ser desumano. Né? Então, assim, claro que eu quero chegar à desembargadoria, obviamente, porque eu acho que é a coroação de uma carreira. Mas eu não coloco isso como uma meta de vida. Nunca coloquei, até porque já viu que minhas metas elas não dependem de mim. Essa também não. Eu coloco como uma possibilidade, uma perspectiva. Se chegar, eu só peço a Deus que eu esteja preparado para responder bem a essa missão. Muitas pessoas, agora falando ainda do Sérgio Magistrado, que já passaremos para falar do Sérgio cantor e compositor, claro. Que é tão interessante quanto. Né? Muitas pessoas, né, se preparam para o concurso da magistratura ainda. Né? Tivemos agora recentemente, né, final de semana, o exame nacional da magistratura e vemos pela quantidade expressiva de pessoas que fizeram que muitas pessoas almejam, né, o cargo de magistrado, o cargo de magistrada. E aí, com quase 32 anos, completa quanto? 32 anos? Oficialmente, 22 de setembro. Extraoficialmente seria em junho. Então são 32 anos aí. Porque aí desde junho que eu ganhava, né, como juiz. Se for extraoficialmente mais elástico, eu diria que desde julho de 91, quando eu passei na primeira prova. Que já chamavam de juiz. Já era assim mesmo. Então são 32 anos de experiência. Eu queria que você citasse, óbvio que existem várias qualidades que o magistrado ou a magistrada tem que possuir, mas uma qualidade que, dentre essas tantas, que todo magistrado, toda magistrada, pessoa que realmente quer exercer essa nobre função, porque é mais do que uma carreira, é mais do que uma profissão, é mais do que um ganha-pão, é uma função nobre e é uma prestação de serviço à sociedade, né? É uma função realmente de grande confiança, né? Poder julgar casos submetidos pela sociedade e poder ter um fator decisivo na vida das pessoas. Então, eu queria que dentro desses 32 anos, você selecionasse uma qualidade que toda pessoa que está na magistratura deve ter. A qualidade maior do juiz, na verdade, é um ideal. É um ideal. É ser justo. Esse é que é o grande problema. Porque o ser justo, ele passa por vários paradigmas, né? Você tem a sua história de vida, né? Aquilo que você vivenciou. Você tem os seus mestres, aqueles que lhe passaram exemplos, e eu não digo só mestres na educação formal, né? na educação do curso de Direito, ou na educação que você tem tudo. Você tem os seus mestres também de vida, né? Os seus pais, ou aquelas pessoas que você admira. Você tem tudo que você estudou e aquilo que você assimilou por conta dessa sua história. E você vai decidir sabendo que você é falível.
enquanto ser humano. Então, quando você diz, o juiz tem que ser justo, mas, ora, quem perdeu não acha que o juiz foi justo. Né? Veja, é uma situação assim. Normalmente, quem está nas barras da justiça e que não foi chamado a ela, não estou falando do processo criminal especificamente, mas vamos lá, na parte civil, a pessoa acha que está certa. E veja, quando o juiz julga, ele, no afã de distribuir a justiça, porque é a função precípua dele, a função principal é distribuir, dizer o direito. Quem perde, ele diz, ou não leu o direito, ou foi o assessor que fez, alguém pediu, né? Alguém pediu, foi injusto comigo, não foi com a minha cara, ou seja, tudo que se imagina do que é injusto. Quem ganhou não acha que foi favorecido porque ele sabe que não pediu, ele sabe que não teve ninguém por ele. Ele diz, mas ele não é grato por ser dito aquilo que ele já sabia ou que ele achava que ele tinha direito. Então, essa função principal de ser justo é, na verdade, um ideal. Mas, assim, se for olhar como qualidade, vamos lá, ele tem que ter independência. Fato. Então, se ele achar que tem qualquer fator que faça com que ele não possa bem julgar, ele não deve julgar. Ele tem que ter imparcialidade. Ele não pode julgar e dizer, olha, às vezes você até se apaixona por uma causa. Às vezes, em 30 e tantos anos, 30 e tantos, está começando, né? Mas são 30 e tantos anos de magistratura, eu tinha a plena convicção de que eu iria decidir de uma forma tal. E aí, quando eu ia olhar, estudar o caso especificamente, toda a jurisprudência era contrária àquilo que eu pensava. E eu dizia, epa, não é bem assim. Ou quando eu ia olhar, inclusive a doutrina era contrária ao que eu pensava. E aí eu dizia, olha, a justiça não está no meu umbigo. Né? Nós temos um conjunto que faz a justiça. Então é aquela coisa. Tá bom que Descartes fala no discurso sobre o método, já no primeiro parágrafo, de que bom senso é o sentimento mais bem distribuído, porque todo ser humano acha que tem na medida certa. Todo mundo acha que tem bom senso, mas quando alguém diz o contrário do que você pensa, o que é que você pensa? Essa pessoa não tem bom senso, não é possível. Então, assim, o juiz precisa ser imparcial, o juiz precisa ser independente, o juiz precisa ser sensato, o juiz precisa ser humano. Né? Sentença vem do latim, que é de sentire. Quando você diz a sentença, as pessoas dizem, mas quem minutou foi o assessor. Mas o assessor chega para você e diz bem assim, peraí, o que o senhor acha disso aqui? É isso aqui. Pego aqui, não, vou modificar aqui, vou acrescentar, vou dar... Porque senão não tem sentido, né? Você só faz... Então, é sentir. O que você diz ali é o que você sente. Efetivamente, quem não ganhou a causa acha que não foi justo. Mas se quando você colocar a cabeça no travesseiro, você disser, olha, eu tenho certeza que eu não cometi uma injustiça, você pode ser feliz. Não por ter feito nada demais, e sim por ter feito exatamente aquilo que se esperava de você. É muito interessante, me lembrei agora do primeiro episódio com Eduardo José da Fonseca Costa, que você conheceu também. Sim, mas ele é filósofo, né? Aí é covardia, não vale não. Ele citou essa questão da imparcialidade do juiz, né, que ele tem até um livro sobre isso. E ele citou aqui que um dos erros que ele cometeu, que ele confessou aqui, é que em uma causa específica ele acabou trazendo um sentimento para o processo e depois ele teve que parar e analisar essa questão da imparcialidade, como você citou, por exemplo, dos entendimentos, em que você tinha um entendimento e prezou por seguir aquele que diverso que jurisprudência e doutrina indicavam. É muito interessante. E assim, eu tirei a parte penal, mas não é que a gente tira a parte penal. É assim, muitas vezes num processo eu tinha plena convicção de que o réu, muitas vezes não, algumas vezes, graças a Deus não foram muitas vezes, registro aqui,
Algumas vezes eu tinha plena convicção de que o réu, a réu, tal, tinha cometido aquele fato. Eu não tinha dúvida. No meu sentir né? interno. Mas nos autos, aquilo não estava provado. Ainda que eu soubesse por terceiros, e já aconteceu mesmo, sinceramente. Ainda que eu soubesse por terceiros, eu nunca então, mas eu vou dar uma espremida aqui e vou colocar aquilo que não está. Eu lamentava, mas eu simplesmente absolvia. E eu não fazia mais do que minha obrigação. Veja, porque se eu empenar, desculpe usar um termo assim coloquial, mas se eu distorcer, começar melhor, se eu distorcer o direito para fazer aquilo que eu quero, não o que está nos autos, eu vou estar sendo tão criminoso quanto ele. Verdade. Então eu não vou poder me olhar no espelho. Às vezes, mas o senhor não sabia que ele era culpado? Mas não tem nos autos. E acabou. Uma das discussões grandes, né, Igor, principalmente daqueles que se debruçam sobre o processo civil, o processo penal, é justamente a discussão se a verdade ou a justiça é o objetivo do processo. Óbvio que quando a gente pergunta para qualquer pessoa na rua, é objetivo do processo alcançar a verdade e a justiça, a pessoa já vai dizer logo, claro, o processo tem que alcançar a verdade e a justiça. A verdade real, a verdade processual. Isso, há uma discussão grande, mas quando a gente parte do pressuposto de que um dos direitos do cidadão também é que ele tenha um processo justo, que obedeça os procedimentos, que haja segurança jurídica também, então você vai estar numa situação de que a justiça que se alcança no processo, o juiz ele faz justiça quando ele segue as regras do jogo e julga de acordo com as próprias regras que foram estabelecidas pelo próprio ordenamento jurídico. Porque senão realmente vai estar numa situação que aparentemente condenou uma pessoa, né, como você bem disse, condenou uma pessoa que realmente fez o crime. Então fez justiça, mas se distorceu o procedimento, se considerou aquilo que estava fora dos autos, realmente não foi uma justiça para o processo. Então, a justiça do processo é a justiça possível. E o possível é o que está nas regras. Então, assim, dizer o direito pelo que está na minha cabeça, eu retiro o seu direito. Porque pode ser que saia uma sentença maravilhosa para você. Mas pode ser que saia péssima, porque você diz, olha, eu segui tudo que estava ao meu alcance. Eu não estou falando só do advogado, mas o réu dizer assim, olha, o réu, o autor dizer, eu tenho plena convicção de que aqui nos autos esse juiz distorceu, né? Aquela testemunha que não disse nada e você diz, olha, ficou claro pelo olhar dela. Não é assim que a coisa funciona. E, assim, de verdade, a verdade do processo é a verdade possível. Né? Então, assim, a verdade absoluta, ela não pertence ao ser humano. Eu sempre pego uma analogia, salvo engano, de Carnelucci, que ele diz o seguinte, que a função do processo é acontecer um fato agora é como se você tivesse um quebra-cabeça montado. Quando aquele fato deixa de acontecer e você precisa investigar o que aconteceu, é como se você tivesse agora esse quebra-cabeça que estava inteiro, tivesse separado, e a função do juiz e das partes fosse justamente montar esse quebra-cabeça. Só que o juiz, ele depende de que muitas das vezes as partes tragam as peças para ele. Ele depende, inclusive, aquela questão até da visão garantista do processo, ele também tem que respeitar os direitos e ônus das partes, a palavra ônus, né? Então, muitas das vezes o juiz ele não vai alcançar a verdade no plano material porque a parte não se desincumbiu de trazer um documento ou porque a parte realmente não fez a prova do direito. Olha, se a gente for olhar exclusivamente para dizer, não, mas vamos dar a oportunidade, você determinava o desentranhamento de uma contestação intempestiva. Acabava com a revelia, com a noção de revelia. Aí você diz assim, não, mas por que você não lê mesmo? O que importa? Não, mas é a regra do jogo. É a regra do jogo. Então, assim, mas esse caso é relevante. Sim, mas tem uma regra do jogo. Não é? Verdade. O que o Eduardo citou aqui na outro podcast, essa questão da imparcialidade que ele cita, né? Que é não ser parte, não tomar partido, né, de uma das partes. Isso justamente por respeitar o devido processo legal. É uma situação um debate grande, né?
De fato, inclusive, até esse argumento de que o processo tem que alcançar a verdade a todo custo, muitas das vezes justifica até arbítrios, né? Que, inclusive, as partes, muitas das vezes, também não gostam do arbítrio, né? Óbvio que também o juiz, aquela função do juiz também fiscalizador e deixa as partes fazerem o que querem, também não é o ideal, né? Inclusive, eu até faço uma pergunta, porque é interessante que se assumiu a magistratura em 1992. Acabava de vir, basicamente, a Constituição de 88. Sim. Né? Nós temos aí um Código de Processo Civil de 73, que não tinha sido nem tido a alteração de 94, que foi uma grande alteração no sistema. E hoje nós estamos em 2024. E aí eu pergunto, o senhor vê muita diferença do mundo jurídico de quando você se tornou magistrado para o mundo jurídico que nós vivemos hoje? Olha, certamente, o direito é evolutivo, né? É a primeira coisa. Nós tivemos a Constituição de 88, que é um marco, né? Como diria Ulisses, a Constituição cidadã. E ela buscou ser minuciosa porque nós vimos de um período de exceção. Mas depois disso nós tivemos algumas mudanças. Veja, nós tínhamos um Código Civil de 1916. E aí, quando as pessoas diziam, olha, nós precisamos de um novo Código Civil, dizia, mas olha, a gente precisa de regras que sejam perenes. Aí nós tivemos a mudança em 2002. Nós tivemos mudança do Código de Processo Civil 16, se eu não estou nós tivemos muitas, né? Muitas. 94, 95, foi até quando eu fiz a pós em Direito Processual Civil, mas nós tivemos uma já 94. Mais recentemente. Isso, 2005, 2006. Né? Então, assim, era mudança de Código de Processo Civil 94. Nós tivemos a Lei de Improbidade 8429, 92, não é isso? Isso, 92. Acho que é 8429, vai 92. Então, assim, eu fui, por uma das coincidências da vida, eu fui o primeiro juiz do Estado de Sergipe a determinar o afastamento de um prefeito com base na lei de improbidade. Naquele tempo se discutia se era uma norma penal ou civil. Tá, todo mundo hoje sabe que é civil, mas nós estamos falando de 95, a lei de 92. Ou seja, e você ser o primeiro, uma coisa assim que é uma imposição grave, né, e é uma marca forte em cima de alguém que foi depositário da confiança dos seus eleitores. Né? Então, assim, parâmetros rígidos. Na época foi o prefeito, eu não preciso dizer qual é a marca, quem quiser vai pesquisar na minha história, mas tá lendo, eu não digo isso com orgulho, eu disse que é um fato. Surgiu lá, estava lá, ação civil pública olhando para mim e dizendo, olha, está aqui, houve mudança na situação processual, modificaram o estado da coisa e como fica? E você tem que decidir. Por outro lado, em 96, o estado de Sergipe foi o primeiro estado do Brasil a colocar uma sessão eleitoral para votação de presos provisórios. Né? Porque a Constituição fala da perda dos direitos políticos com a sentença com trânsito em julgado. Né? E aí ainda se discutia, mas perde o direito de elegibilidade ou perde o direito ao sufrágio, né? E aí, mas ninguém tinha dúvida de que os provisórios não perdiam, mas quem tinha coragem de colocar uma sessão no presídio? Bom, eu coloquei. Na verdade, eu não, né? Porque eu pedi ao Tribunal Regional Eleitoral, eu mostrei, porque eu sou meio, às vezes a pessoa sabe que eu sou meio linha dura, sabem disso, né? Aí disse, peraí, você foi favorável ao voto dos presos? Sim, eu era. Não, ainda sou. Se você fala na Constituição que só perde com trânsito julgado, se você não tem, você tem o direito de votar. Teve um lado bom, olha, tanta gente visitando na penitenciária. Era uma eleição municipal. Era sério mesmo. Ela foi instalada, mas às vésperas da eleição, como eu disse, eu saí. E terminou que não funcionou. Bom, mas eu tinha, mais uma vez, a consciência de que tinha feito a minha parte. E nós tivemos mudanças também. Nós tivemos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
nós temos, né, a Lei Maria da Penha. E quantas leis que fazem hoje parte do nosso cotidiano que são todas posteriores à minha posse. Então a gente sempre precisa. O direito é dinâmico. Esse é um fato. Eu acho que o que estava precisando mudar ainda, na minha opinião, e aí vou ser polêmico, era a questão que já fiz palestra sobre isso, todo mundo sabe qual é a minha posição, é a questão da maioridade penal, que ela ainda é de 1940, né, 84 anos passados, e a gente ficar... Bom, esse é um caso para extrema discussão. Mas eu digo, olha, muda. 84 anos depois, imaginar que o jovem de hoje, de 18 anos, é o mesmo jovem de 1940, eu acho que das duas, uma. Ou eu sou extremamente retrógrado, ou então a gente não acredita mesmo que a sociedade é capaz de evoluir. Mas essa é uma questão para uma extrema discussão. Né? Mas Com certeza. Vamos agora falar do Sérgio, compositor e cantor. Então vamos falar logo para saber dessa história de compositor e cantor. Eu recentemente, aliás, ontem, eu peguei, depois de quase 32 anos, eu peguei pela primeira vez, e para meu dissabor, uma arguição de suspeição. Até porque eu sempre que achei que eu não ia ter condições de julgar alguém por afinidade, o que quer que fosse, eu mesmo deveria declarar. Até para que não pairasse dúvida sobre a minha imparcialidade. E eu vi, sinceramente, não estou citando o processo, não estou citando o nome de ninguém, então, mas eu vi com extrema tristeza mesmo essa arguição de suspeição, porque a alegação é que o autor me seguia na rede social, no Instagram, a esposa do autor me seguia na rede social, Instagram, e eu seguia a ambos na rede social. Eu fui ver, continuei na mesma situação. Não tenho nenhuma amizade. Aí eu olhei, eu tenho 6.000 e tantos seguidores na rede social. Eu sigo 4.000 e tantas pessoas. Se eu fosse amigo dessas 4.000 e tantas pessoas, eu sinceramente, eu deveria ser político. Verdade. Né? E ainda mais uma amizade íntima, né? Uma amizade íntima. Agora, o que me causou também a surpresa é que o advogado me segue. Tá, eu não sigo ele. Então foi isso, ele ficou deve ter ficado sentido. Eu fiquei, depois eu vou seguir e tal. Mas assim, depois o que aconteceu foi o seguinte, que nesse caso específico foi arguído depois do processo julgado. Sabe, eu achei que é uma solução catianca. O pessoal fala solução catianca é assim, quando ela não tem nenhuma previsão no direito, eu disse, eu vou ficar aqui. Não vou falar nada. Depois eu digo, catianca. A famosa novidade da algibeira, né? Pois é. E aí, eu até gostaria de ter enfrentado essa arguição, porque eu sinceramente, não me considero. Mas eu nem posso enfrentar, porque é incabível a arguição de suspeição em processo julgado. Né? E aí, e ficou lá mais uma vez esse registro. Tá certo porque ele tem, é notório que ele tem também um papel de cantor. Já misturou as coisas. Então, peraí. Essas pessoas estão lá porque eu sou juiz, porque eu sou cantor, porque são minhas amigas. Né? Uma amizade íntima é algo maior. Eu tenho que saber quais são os filhos, onde mora, qualquer coisa do gênero. E assim, eu sigo 4.000 pessoas. Se eu me declarar suspeito de todas essas 4.000, sinceramente, o tribunal vai ficar me pagando para eu não trabalhar. É porque as pessoas aí têm uma visão, não digo nem que é retrógrado, uma visão equivocada de que o juiz, por ter que ser imparcial, ele tem que ser um bicho isolado, preso. Você só vai sair para julgar, não tem amizade com ninguém. E, na verdade, o juiz é um ser humano, tem relações como qualquer outra pessoa, e que o CPC veda é aquela amizade, obviamente, íntima, né? Que você tem com a pessoa, toda semana tá com a pessoa. Amigo íntimo ou inimigo íntimo, né? Como também no caso da testemunha. Não é nem amizade, o CPC ainda fala amigo íntimo, né? Então,
realmente se for isso, o juiz ele não vai ser. Ele é um sujeito da sociedade, né? E ainda mais, agora falando aqui, um compositor e dono de um hit, que é o hit Amo Aracaju, né? Que temos muitas perguntas, né? Digo, vai começar aí, mas temos muitas perguntas para fazer sobre esse grande hit. Primeiro, eu dei uma olhada, pesquisei e vi que o primeiro CD se chama Buraqueiro, né? Pois é. Se eu não me engano, 2013. 2013. É. O Buraqueiro se refere a seu pai, que era do da Folha, né? Sim. Se refere a ele. Como foi que se iniciou essa andança da construção de músicas e o CD? Bom, a minha primeira música gravada foi em 2007. Como ela não está em nenhum disco meu, ela não é nem tão conhecida. E ela não foi gravada por mim. Eu tenho algumas letras, eu tenho mais de 200 letras, mais de 200 músicas. Mas eu não queria gravar. Aí o pessoal, por que você não queria gravar? Bom, primeiro que eu tenho uma voz muito nordestina, muito carregada. E eu achava que o pessoal, quando escutasse, ia dizer, meu Deus do céu, o que é que esse cidadão está fazendo? Essa era a primeira coisa, primeira situação. A segunda, eu não queria a exposição. Efetivamente, eu não queria a exposição. E deu para ver que até hoje eu colho os frutos dessa exposição. Ou seja, até colocar em xeque a minha parcialidade pela primeira vez na vida, quando se coloca em xeque, ainda cita o fato de que é notório que eu sou, sabe, aquela pontazinha, dizer assim, uma pitadazinha de uma certa, para mim, uma certa maldade. Eu sabia que eu iria ser mais cobrado, então quando alguma coisa atrasasse, e é possível que atrase, vai dizer, também agora ele só quer saber de música. Então eu sabia que a cobrança ia ser maior. Você acha isso justo? Não, isso é regra do jogo. Se eu não queria de forma nenhuma, eu não fizesse. Eu escolhi fazer. Então essa primeira música minha, ela participou de um Sesc Canção em 2007. Tinham mais de 200 músicas inscritas. E entre as 200 músicas, ela foi escolhida na seleção regional em primeiro lugar. E ela terminou fazendo parte das 20 músicas, ou seja, menos de 10% da totalidade de músicas inscritas. E ela, então, eu digo, olha, legal, agora as pessoas vão saber que eu existo e vão querer saber se eu tenho música para gravar. E não tem nenhum CD essa música? Não tem. Tem no YouTube. O nome da música é Mistério. Vamos atrás. Pois bem, não funcionou assim. Não funciona assim. Seria mais ou menos como alguém dizer, eu vou me preparar. Eu vou fazer especialização, vou estudar em qualquer área. E agora eu estou com um currículo maravilhoso. Empresas, venham me contratar, eu estou com um currículo. Não funciona assim. Você tem que expor o seu currículo. Você tem que levar. É você mesmo quem tem que levar. Ainda assim, eu digo, vou ficar gravando minhas músicas. E por que eu gravava as músicas? Eu gravava as músicas em voz e violão. Como eu não sou músico, eu não sei tocar nada. Nada? Absolutamente nem nada. Nem um pandeirinho? Pior ainda. É assim, eu toco mal o violão. Mas assim, umas 20 músicas, mais ou menos. E inclusive, você nos confidenciou que o violão, né? O violão é o instrumento mais fácil de ser tocado mal tocado. E mais difícil de ser tocado bem tocado. Essa frase não é minha, eu não sei exatamente de quem é, então não vou citar e está faltando com a verdade. Então, para enrolar, para participar aqui e tal, passando lá aquelas músicas, quem escutava dizendo, vai de novo esse repertório? É porque eu só sei aquelas, não tem jeito. Então, assim, como eu não sei tocar nada, e eu tinha as letras e tinha melodia, na época não existia celular para a gente chegar aqui e dizer, olha, eu vou e não era assim. Então eu ia para o estúdio para gravar voz e violão. Essa história foi de 2007 até 2012, o produtor me convencendo, rapaz, grave suas músicas. A sua voz, ela é uma voz que ela condiz com o estilo de música que você está fazendo, que é forró, você tem voz de nordestino. Aliás, com muito orgulho, diga-se passagem. Você tem sotaque sergipano, não é sotaque sergipano, não. Você tem sotaque sergipano, aliás, com muito orgulho, diga-se passagem. E foram 12 anos de cantada. Eu dizia, esse rapaz quer ganhar meu dinheiro. Eu digo, quando eu gravar, ou se eu gravar, eu não vou nem lançar.
eu vou deixar. Mas aí, quando eu vi o resultado do disco, veio a primeira coisa, né? Eu já tinha um monte de músicas. Como é que eu fazia para escolher 15? É como dizer assim, quais os filhos que vão sobreviver? Né? Você diz, termina que você diz, essa daqui combina com essa, tal. E eu gravei o CD. E eu queria que ele tivesse assim alguma cara de sergipano mesmo, né? Então eu vou homenagear, porque muita gente não sabe o que é buraqueiro. Vou homenagear o maior de todos os buraqueiros de todos os tempos, que é o meu pai. Vou homenagear a população de Porto da Folha, que são os buraqueiros, e vou homenagear a cultura sergipana. Porque agora, quem sabe o que é buraqueiro vai poder dizer que existe esse CD. Quem não sabe vai querer saber. E buraqueiro é porque Porto da Folha, quando iniciou enquanto povoação, Tomás Bermudes, né, em 1632, foi numa localidade chamada Curral do Buraco, que ficava às margens, assim, na parte alta, onde ela é hoje, perto do Riacho da Capivara. Quando o normal seria que ela fosse na Ilha do Ouro, às margens do rio São Francisco. Acontece que Porto da Folha ela tem uma peculiaridade. Próximo ali tem a ilha de São Pedro, né, com a aldeia Chocó, e a comunidade quilombola dos Mucambos. Em 1616, quando tentaram fazer uma povoação ali, os brancos foram atacados tanto pelos índios quanto pelos negros. E aí só 16 anos foi que criaram a povoação na fazenda, no Curral do Buraco. E se chamava de buraqueiro antes era uma forma pejorativa. Era como chamar o lagartense de papajaca, o itabaianense de ceboleiro, o de Simão Dias de capa-bode, né? E por aí vai. Só que isso foi aculturado. Hoje, o itabaianense diz eu sou ceboleiro com orgulho. O lagartense diz eu sou papajaca com orgulho. O de Simão Dias diz eu sou capa-bode com orgulho. E o buraqueiro diz eu sou buraqueiro com orgulho. Ou seja, são topônimos, né, que identificam. Então, foi o meu primeiro CD. Na época, ele teve uma recepção muito maior do que eu esperava. Acho que muito maior do que qualquer pessoa esperava. Eu não tinha qualquer pretensão comercial. Eu tive o custo de produção, obviamente, que não é uma coisa barata. Ficou, pelo menos fisicamente, ficou uma coisa bonita. Eu acho que ficou. Não sei dizer... Eu gostei do resultado. Agora, se os outros gostaram de qualidade musical, é outra história. Eu sou suspeito para falar. Né? E eu estou falando de um filho meu. Acho meus filhos lindos, maravilhosos, sensacionais. E eu fiz questão de doar toda a renda do CD na época para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu fiz um termo de doação e tal. Aí o que aconteceu? Bom, não era jogada de marketing. Não era. Eu não tinha fim comercial. Não pretendia ganhar nada. Já tinha gastado o dinheiro mesmo. Já tinha realizado o sonho. Aí tinha gente que comprava 10. Teve gente que comprou 30. Teve gente que comprou 20 para distribuir. Pronto. Foi um sucesso retumbante. Mas sobre a atividade de compor, quando foi que surgiu essa descoberta desse talento? Qual foi a primeira composição, o primeiro rascunho? Oxe, menino, desde menino. Na adolescência eu fazia músicas bestas, ok, condizentes com a minha idade. Começou já por música ou passou por poema antes? Também poema, mas assim, é porque eu falo assim, puxando a brasa pra sardinha, falando todas as artes, né? 6 artes, 7ª que seria o cinema, mas a primeira é a música. Verdade. A primeira de todas as artes é a música. Ninguém aprendeu primeiro a escrever, nem a fazer pintura rupestre, né? A música, canto, hino, brado, ela identificava uma tribo que não sabia escrever. Tribos pré-históricas, né? Então, aquele grito específico identificava aquele bando desde antes, né? Você tem, da pré-história, você tem instrumentos feitos com ossos, flautas. Mas antes disso, você tem o primeiro de todos os instrumentos musicais, que é a voz, né? E você bater num tronco de árvore, tirar um som e
daquilo ali você fazer uma identificação. Então, assim, escrevia, não é que era, sinceramente, é mais fácil escrever do que escrever e musicar. Tem gente que tem uma facilidade de musicar e não consegue escrever, mas assim, os dois, ele tem uma dificuldade maior, mas eu fazia muita paródia. Assim, todo mundo já foi moleque um dia na vida. Então, assim, eu garanto que eu também já fui. Eu fazia muita paródia. E o interessante é que eu fazia paródia, a cidade era pequenininha, eu não vou dizer porque eram umas paródias assim, politicamente incorretas. Era tirando gracinha com os amigos mesmo. Quinta série. Por aí. Embora já fosse mais, mas eu lembro uma vez de uma que alguém chegou e disse: não foi você que fez. Eu disse: mas por que você está dizendo que não foi eu que fiz? Porque eu já escutei no ano tal. Sim, mas fui eu que fiz. Não tinha nada registrado, né? Não. Eu fiz paródia com o hino do Confiança, com o hino do Sergipe. Não me lembro ainda. Algumas eu lembro, mas assim, eu tinha uma certa facilidade para fazer isso. E gostava do resultado. Mas nunca passou pela cabeça de que eu um dia fosse gravar um CD. Sinceramente, nunca passou. A não ser naqueles sonhos adolescentes de que você vai gravar é claro que não era CD, um disco, né? Vinil e tal. Vai fazer sucesso. Mas todo mundo pensa em ser cantor, jogador de futebol, né? Famoso, sei lá, qualquer coisa do gênero. Digamos que em 2013 eu já não tinha mais esses sonhos. Mas antes do CD já escrevia alguma, já cantava pra Dona Karina, escrevia uma musiquinha? Sim, muito pouco. Não, sinceramente, muito pouco. Eu não incluiria a Karina no rol das minhas fãs. Absolutamente não. Por quê? Primeiro porque ela é meio ciosa, né? Até ela sabe que essa exposição me gera uma cobrança maior. Sim. Ela não... Quando eu vou fazer um show, ela fica mais tensa do que eu, né? Eu já disse, porque agora não tem mais o arquivo confidencial no Faustão, né? Mas eu disse que se tivesse um dia eu fosse chamado, eu ia fazer questão que ela não fosse. Que ela nunca foi um incentivo, de forma alguma. Pelo menos tem alguma música dedicada a ela? Sim, tem. Ela até gosta da música. Na verdade, eu entendi. Ela queria ficar com talento só pra ela, particular. Não é por isso não. Na verdade, ela tinha muito receio. Ela tinha os mesmos receios que eu. O receio da exposição, o receio do ridículo, obviamente, o receio de que você seja criticado, o receio de que você seja mais cobrado. Então, tudo isso gera essa tensão. E tem uma música que tem o nome dela. E ela gosta. Qual foi o primeiro show que você fez cantando suas próprias músicas? Você lembra? Deixa eu ver. Foi no show de lançamento do meu segundo ou terceiro CD. Eu acredito que foi no terceiro. Mas o primeiro show público mesmo foi em Itapuranga, em São João. E São João de Itapuranga, que é um dos maiores do estado, né? Já foi. Tinha o Sejão de Areia Branca, que parece que está retornando, né? Sim. Mas na época o São João... Aliás, ainda está. Nós temos São João de Itapuranga, São João de Cristinápolis, São João de Estância, São Pedro de Capela. Na verdade, Sergipe é um grande arraial, né? Você tem alguns lugares que são... Aliás, eu digo isso em uma música, que o nome da música se chama O Maior Arraial do Mundo. É uma música que eu fiz em homenagem a Rogério. Imaginei que ele fosse cantar. Apresentei a música para ele. Ele disse: eu queria gravar uma outra. Eu gravei com ele uma outra música chamada Sofre Coração. E por uma das coincidências da vida, era a música que meu pai mais gostava. Primeiro ele gostava de Amo Aracaju, mas de todas as minhas músicas, ele gostava mais de Sofre Coração, que eu canto com o Rogério. Agora, essa eu tenho muita curiosidade, todos têm curiosidade, a história do hit Amo Aracaju, que é um hit que ultrapassou os limites da Aracaju, de Sergipe. Muitas pessoas que visitam Aracaju colocam, né? Um dia desse estava vendo. Sem conhecer o autor, né? Não, coloca lá, Amo Aracaju. É uma música que fez um grande sucesso.
já teve orquestra replicando, já teve apresentação de coral, né? A banda da Polícia Militar também já gravou o instrumental, né? E fez um grande sucesso, né? Eu acredito que seja o seu maior hit, né? De todos, né? Talvez o que teve mais amplitude, creio que seja Maracaju. Tem mais algum que teve maior? Tem uma situação que eu não sabia, só fui saber recentemente. É do Spotify? Vocês juntarem nos bastidores, é do Spotify, né? Eu acredito que seja. Sim. Veja, eu acho que minha música mais conhecida no estado de Sergipe, com certeza, é a Maracaju. Não é? Além desses, coral, orquestra, já teve grupo musical, cantou a Balançail, gravou no DVD dela, da banda Balançail. Quando alguém vai colocar alguma música, ele coloca Aracaju, ela é a primeira música a ser ofertada ali no Instagram, né, na rede social. Sim. Mas a minha música mais baixada, por incrível que pareça, ela nem é conhecida. Eu não sei por que ela é mais baixada. É O Sapo e o Escorpião. Né? E é uma coisa interessante isso. E o Sapo e o Escorpião, ela é baseada numa fábula, né? Aquela fábula do sapo que o escorpião pede carona no enchente ou para atravessar uma correnteza. E o sapo diz, eu não, porque você vai me picar. Não vou picar você, porque se você morrer, eu morro. Mas ele, tá certo. É quando ele dá carona, né, na natação, e no meio da correnteza ele sente uma fisgada nas costas. Ele diz, mas o que é que você fez? Você sabe que eu vou morrer, mas você vai morrer também. Ele disse, eu sei, mas é meu instinto. E eu peguei essa fábula e fiz uma letra, obviamente, falando sobre o instinto. E alguém que teria sofrido uma grande decepção, possivelmente uma traição, não diz isso especificamente. E diz, olha, que ela fala, guardar mágoa é como segurar um ferro em brasa. Apenas o perdão ou a vingança é que apaga. Você pediu perdão, mas escolhi a segunda opção. Ou seja, eu preferi me vingar. Né? Aí também sofro, por dentro estou sangrando, eu não minto. Mas tive que seguir meus instintos. É por aí. E essa música foi baixada, quando a gente vai lá e vê nos streamers, foi baixada inclusive na Alemanha. Claro que deve ter sido alguém brasileiro, não é possível que alguém tenha... porque a gente tem a estatística, né? Bom, mas voltando a Maracaju... Inclusive, vamos colocar o link do Sapo Escorpião na descrição. Vamos botar no vídeo. É uma situação interessante. Eu mesmo não sabia. Era dessa situação, de que ela era a minha música mais baixada. Já a Maracaju, ela é a mais tocada, efetivamente é a mais tocada. Ela tem vídeo no YouTube, vídeos, né? Ela teve uma parte institucional na época da TV Sergipe que colocou um vídeo específico para lá. Ela tem um vídeo que eu fiz, eu sinceramente não lembro, acho que foi em 2015, que ele tem muita visualização com a música. Mas eu pensava, não na música, eu pensava na situação dos tais contrastes de Aracaju. Por incrível que pareça, quando eu era juiz em Alagoas, eu fui morar fora. E aí eu tinha uns amigos, né? É uma coisa estranha, Aracaju é assim, a rua da frente e atrás. Era uma visão de quem vem hoje. Qual é o nosso maior ponto de entrada? É a BR-101. Sim. Acontece que quando Aracaju foi feita, né, em 1855, a nossa entrada era fluvial, né? Era marítima e fluvial, que era o Rio Sergipe, né? Inclusive, o fato da mudança da capital foi por conta da necessidade de um porto que tivesse maior calado, que pudesse receber embarcações mais pesadas para transportar as nossas mercadorias. E a cidade começa dali para trás. Então, a Rua da Frente, que por sinal se chamava Rua da Aurora, ela é na frente mesmo. Na frente do rio. Aí diz, mas lá tem uma avenida beira-mar, que é na beira do rio. Aí lá eu vou explicar, né? Que eu sou um curioso, eu não sou historiador, obviamente, eu sou curioso da nossa cultura. Dizia, gente, mas ali era beira-mar mesmo, ali era Praia Formosa. Depois que se formou a Coroa do Meio,
e aí o rio Poxim já não desaguava no oceano, o rio Tramandaí já não desaguava no oceano, o rio Tramandaí deságua no Poxim, o Poxim deságua no Sergipe e o Sergipe no mar, é que a Praia Formosa deixou um tempo de ser praia, voltou a ser. Estava com as ondas. Né? Aí o pessoal disse, tanto é que fizeram o calçadão da Praia Formosa. Sim. E sem aquilo ali, ninguém nem sabia que existia uma Praia Formosa, que era a praia do Sergipano. E tomava um banho ali. Exatamente. A praia de Atalaia era praia de veraneio. Era só para quem iria, que passava ali numa pontezinha de madeira, onde depois fizeram aquela ponte do Rio Poxim. É a famosa ponte do Rio Poxim. Aí sim, a praia de Atalaia, nossa praia tão cantada em verso e prosa, né? Nossa praia mais famosa. Aí diz, olha, a beira-mar é beira-mar. Aí diz, e por que Sergipano, Aracaju é quase uma planície, né? Não tem serra. Né? E como é que Sergipano diz que vai lá embaixo? Vai descer? Alguns dizem bem assim, que Aracaju é no nível do mar. Gente, Aracaju não é no nível do mar não, que a gente não tem nenhum dique. Aracaju é um pouco acima do nível do mar. Se ela fosse no nível do mar, ela já teria alagado, obviamente. Mas ela é um pouco acima do nível do mar. Mas por que você fala, vai lá embaixo? Porque a cidade, Aracaju, capital, começa na parte baixa, mas a povoação de Aracaju começa no alto do Santo Antônio. Então o comércio era embaixo. Então quando alguém ia para o comércio, dizia, vou lá embaixo. E ia lá embaixo mesmo. E aí a tradição ficou de tal forma que as pessoas falam, vou lá embaixo sem saber que estão dizendo uma frase que é histórica. Não é? Então, naquela época eu queria falar, essa música ela foi terminada em 2007. Ela foi gravada em 2012 e ela foi lançada em 2013. Não é? E o vídeo, assim, que, digamos, viralizou, foi em 2015. Houve alguma dúvida quanto ao nome da música, porque eu percebo que o nome é Maracaju, mas em alguns vídeos também aparece como Musa dos Contrastes, né? Teve essa dúvida? Você botar Musa dos Contrastes? Musa dos Contrastes era o mote, né? Mas assim, Amo Aracaju é porque era como todo mundo já conhecia. Então, como já ficou Amo Aracaju, Musa dos Contrastes. Essa música você gravou sem pretensão nenhuma, só pra... Não imaginava que ela ia fazer o sucesso que... Não, mas eu queria. Você queria. Sim, eu queria. Aliás, acho que é no Ira, né, que canta competir. Eu quero sempre mais, espero sempre mais. Veja, ela é uma música que é uma declaração de amor à nossa capital. E virou basicamente um blusinho. Eu disse que sou apaixonado pela nossa cultura, né? Meus discos, eles têm nomes que fazem referência à cultura sergipana. Né? O primeiro é Buraqueiro, o segundo é Sarandaia. E o que é Sarandaia? Sarandaia é uma festa em capela que inicia os festejos juninos em Sergipe, né? No dia 31 de maio. Não tem esse negócio, vamos fazer no final de semana. No dia 31 de maio, caiu na segunda, segunda, caiu na terça, terça, caiu na quinta, quinta, caiu no sábado, legal, tal. Mas não transfere. É uma festa que começou, e diferente das festas que começavam dos pobres para os ricos, essa começou dos ricos para os pobres. Né? E tem ligação com São Pedro, né? Sim, Sarandaia, né? A Sarandaia é a festa que abre os festejos, mas ela é tradicionalmente, historicamente, para arrecadação dos donativos para colocar na árvore que será queimada no dia da festa de São Pedro. O último disco se chama Batendo Perna. O disco já não é mais disco, né? É EP que chama Batendo Perna, que é uma expressão sergipana que você andando por aí, passeando, porque eu falo de várias cidades do estado. O terceiro era de lá do Aribé, que é o bairro em que eu nasci, né? O Siqueira Campos. Então, assim, sempre foi com referências à nossa cultura. Então, você tem uma música que faz homenagem à capital do estado, você quer que ela seja conhecida no seu estado. Mas eu fiz músicas assim, eu ainda não fiz música por encomenda. Não funciona desse jeito. Eu não sei parar e dizer, vou fazer uma música para tal lugar. Mas eu fiz músicas em homenagem a Canhoba, terra da minha mãe. Em homenagem a Porto da Folha, que tem duas. Mocambo e dos essas Pretos, estão divulgadas? Sim. Mocambo dos Pretos e Festa do Vaqueiro. Fiz uma música em homenagem a Itabi.
se chama Itabi mesmo. Fiz uma música em homenagem a Gararu, que era onde eu passava também parte da minha adolescência. Fiz uma música que tem homenagem a Canidé. Fiz uma música em homenagem a Maceió, afinal de contas eu já... Foi? Sim. Mas não foi, é bom passeio. Não. Não, mas é se eu voltasse para Alagoas. Por sinal, o pessoal olha assim e diz, você queria voltar? Não, é uma situação imaginária. Se eu voltasse Se para eu Alagoas, voltasse pra- poderia mas eu mais. amo Maracaju. Mas dá para amar as duas, assim. Dá para você não ficar com essa prisão de dizer assim, olha, aqui toca no meu coração, obviamente, é onde eu nasci. Claro. Né? Onde eu vivi minha infância. Mas assim, eu tenho lembranças muito, muito interessantes de todas essas cidades que eu homenageei. Tem a Lagarto também, que é Forró do Papajaca. Quem porventura estiver ouvindo o podcast não tenha ainda parado para ouvir a Maracaju, escute. Com certeza. Eu sempre falo, Serginho, quando a gente passa na orla, não tem como não lembrar de Maracaju, entendeu? E o que gosta de fazer uma corridinha, e é corredor, diz ele que uma vez ele botou no fone de ouvido e ele começou a correr mais rápido. Tem uma coisa interessante de Amaracaju e às vezes muita gente não presta atenção, mas eu vou dizer, não é spoiler porque a música já está lançada, né? Como a Praia de Atalaia ela já foi tão cantada e decantada em tantas músicas, inclusive na música mais bonita do estado de Sergipe, que se chama Cheiro da Terra, na Praia de Atalaia mirando as ondas do mar, eu não falo na Praia de Atalaia em Amaracaju. Porque não precisa. Eu falo só dos contrastes. Né? Eu falo da ponte do Imperador, que vocês, sergipanos, ficam dizendo que não é ponte. E eu digo, é ponte sim. Eles, gostei da cara de, como assim, de incredulidade, né? Como assim a ponte do Imperador é ponte? Bom, vocês vão dizer que é um pier, né? Depois ele disse que não é historiador. É só um curioso. Eu sou só um curioso, mas aí, vamos lá. Essas curiosidades, elas fazem parte da nossa cultura. Vamos lá. Quem olha para a ponte do Imperador diz assim, é um pier, não é isso? Aí. Veja, a ponte do Imperador foi feita em 1860. Por que ela é ponte do Imperador? Porque ela foi criada para a chegada do Imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II, diferentemente de Dom Pedro I, ele teve um longo reinado e ele visitava os locais. Ele era um imperador muito querido. Na época, o Brasil era uma potência. A gente não usava o inglês como referência, então não existia a palavra pier. Pier é muito bonito, muito lindo, maravilhoso, sensacional, tal. Aí a gente aprendeu que ponte é o que liga um local sólido a outro, uma porção de terra a outra, passando por um curso de água. Legal, né? Acontece que, se não existia a palavra pier, e ali não é um cais, que cais é encostado, a palavra dali que definia a palavra portuguesa era ponte cais, que aliás existe no dicionário. Ela entrou em desuso, porque a gente passou a usar tudo em inglês. Pier, hamburger, workflow, né? Home office, né? Meeting, né? Ninguém quer falar, workshop. E aí é que tá. Nós temos uma potência hoje. O inglês é uma potência, mas na época o Brasil era uma potência. Portugal era uma potência. E a língua portuguesa, ela tinha uma primazia. Então, assim, ponte cais é uma palavra que existe, está no dicionário, e, portanto, a ponte do Imperador é uma ponte cais. Se alguém disser que ponte do Imperador está errada, aproveite e pode dizer, olha, eu aprendi que a ponte do Imperador é ponte. Aí ficou... Essa foi uma grande lição. Sempre boas histórias para explicar situações, né? Realmente, você abraça... Nada é por acaso. Nada. Fala um pouco também do movimento da sergipanidade pra gente. Veja, eu sou apaixonado por nossa cultura, obviamente, e assim, isso não é da boca para fora. Eu tenho amigos que dizem, pois você é o cara mais barrista que eu conheço. Eu digo, eu fico feliz e fico triste. Né? Feliz por ser reconhecido como barrista e triste por nós não sermos reconhecidos como barristas. Nós somos certamente o único estado do Nordeste
que quando vai ter uma festa, a pessoa pergunta qual é a banda que vem de fora. Isso não existe em lugar nenhum do Nordeste, só aqui. Qual é a banda que vem de fora? No primeiro ano do último mandato do saudoso prefeito e ex-governador João Alves Filho, ele resolveu fazer um leilão só com artistas locais, artistas nativos. Aí não vai dizer artista da terra, não. Artista da terra que trabalha com barro, é grilo, né? Artistas locais. Aí a gente fala artista da terra também, tô brincando. Quase o mesmo que Juízo de Pisa. Não, tô brincando. Artistas da terra, claro, é porque eu só... E, inclusive, em jornal foi dito que seria uma festa... Eu não me lembro o termo, mas vou dizer, era uma festa sem brilho. Era esse termo, uma festa sem respaldo, era uma festa pobre. Nós não temos barrismo, gente. Esse é um fato. Esse é um fato. Se a gente for em Alagoas e for falar de direito, todo alagoano gosta de citar Ponce de Miranda. Pode até não conhecer, mas cita. A gente, para falar Tobias Barreto, diz, será que ele teve esse valor mesmo? Gente, a escola de Recife, o nome principal era nosso, né? A gente não tem um grande ídolo musical perene nacionalmente. Eu não disse que a gente não tem grandes talentos, a gente tem grandes talentos. Mas vamos lá. Quem é a grande referência musical nacionalmente? Quando diz assim, você é de Sergipe? Tem. Hoje eu posso dizer que, assim, conhecido nacionalmente, popular nacionalmente, é Calcinha Preta. É um fato. Aí pergunta, faz parte do seu estilo? Não, mas eu me orgulho que ela seja conhecida nacionalmente. Eu cheguei em Manaus, eu estava com o Serginho, ele está ali, estava com o André, estava com a esposa, e a gente foi fazer aquele passeio para o Encontro das Águas, né? Sim. Rio Solimões, com Rio Negro, formando o Amazonas, o Encontro das Águas. Um frio, outro quente. E eles chamam de iate, mas na verdade era uma barcaça grande, eles chamam de iate mesmo, e tinha uma banda tocando. E a banda estava tocando Deivinho Novaes. Veja, não é o estilo que eu toco, mas que bom que tem alguém naquele estilo que seja nosso. Verdade. Porque assim, se tem tanta gente que gosta, por que não gostar do que é nosso? Né? Mas por que a gente não tem um grande sambista conhecido nacionalmente? Não é? Por que a gente não tem um grande forrozeiro conhecido e admirado nacionalmente? A gente tem hoje o mais conhecido, até porque é um virtuoso da sanfona, que é Mestrinho. Pode ser ele, quem sabe? Né? Pode ser. Por que não? Ele é talentoso, graças a Deus. Né? Nós temos um virtuoso do piano que tocou com Madonna, gente. João Ventura. Pode ser que ele venha a ser o grande músico sergipano conhecido nacionalmente. O que eu estou dizendo, ainda não é. E ainda não é. Então não é por culpa do talento. É por culpa dessa ausência de sergipanidade. Né? Enquanto na Bahia o sujeito, como a gente diz assim, de forma pejorativa, sobe numa mesa, toca numa lata e vai fazer sucesso. Usa aqueles megafones, fala will, daqui a pouco a esquina está cheia e daqui a pouco eles começam a dizer, vocês conhecem não sei o quê, vocês já viram tal, você... E aí quando é um celeiro de artistas, e eles são talentosos, obviamente. A gente não tem talento nenhum. Então assim, tem sergipano, aliás, muitos, que falam com sotaque que não é sergipano. É só pra lá, dia, tia, não sei o quê. Mas na hora de dizer oito, não quer dizer. Aí diz, oito é feio. Mas por que oito é feio e tia é bonito? Aí quem disse que oito foi porque a pessoa não sabia falar português? Aliás, em tempos de União Ibérica, né? 1680, 1740, se eu não estou enganado. E se estiver enganado, a memória, eu tenho já a idade que me permite. Isso aqui não está anotado, né? E é ao vivo. O oito é da nossa influência espanhola. O muito é da nossa influência espanhola. O vixe
de virgem é da nossa influência espanhola. Nós tivemos a União Ibérica, né, os reinos de Espanha e de Portugal unidos. Mas o sujeito, quando ouve um oito, faz assim, oito. Mas aí fala dia, tia, né? E esse desvio assim, mas nada contra, agora sim. O fato é que o nosso orgulho de sergipanidade, ele costuma ser muito da boca para fora. Esse seu posicionamento se constata também, se reverbera no livro que você escreveu, né? Sergipanês, Sergipanidade. Pois é, eu comecei, veja que ousadia, eu comecei fazendo uma página, né, que tem esse nome. Sergipanidades, né? Acho que é isso. Só Sergipanidades, né? Uma página no Instagram. Aí o que é que acontece? Eu sou de uma outra geração. E a gente sabe que procurar uma página para ver expressões no Instagram, gente, é muito chato. Porque você consegue ler 5, 10, com muito boa vontade, 20, aí você diz, tá bom por hoje. Quando você for ler depois do 20, você tem que ver todinhos para saber onde é que você parou. No livro não, você lê uma página hoje, você lê tal. Então, o livro ele tem um argumento de autoridade. Ele não é mais importante, porque toda forma de expressão, oralidade, página no Instagram, uma página no YouTube, toda página de expressão, ela é importante. É que o livro ele dá um ar de mais seriedade, de menos fluidez, né, de concretude, né? Você diz aqui, está escrito, tanto é que as pessoas têm medo de escrever livro, que diz, poxa, aqui está para sempre. Né? A página você vai lá e diz, eu vou excluir essa postagem, não gostei muito. E eu comecei a escrever expressões sergipanas, eu pesquisava, já tinha algumas. E foi crescendo, virou peninha, né? Foi crescendo, me absorvendo. E aí eu disse, olha, eu acho que já tem material suficiente para um livro. Eu queria que fosse uma coisa que não fosse pesada, para parecer um academicismo, mas que não fosse tão leve que parecesse uma coisa sem respeito à nossa cultura. Para meu orgulho, eu tenho poucas unidades do livro, Merchan. Ele só pode ser encontrado em 2 lugares, ou seja, ele não foi colocado em livrarias tradicionais, nada contra, mas eu queria... era a minha casa, a Associação dos Magistrados de Sergipe, né? Então quem procurar o livro tem lá. E o outro foi o Boteco do Zé Buraqueiro, que hoje é o café... Lá vai mais Merchan. Hoje é o café mais frequentado da feira do Augusto Franco, né? Por sinal, eu tive ontem... Desculpe, eu tive domingo lá. Tinha tanto político que era um negócio assim, eu disse, já está em plena campanha. Interessante, viu? São histórias muito interessantes e nada por acaso. Nada por acaso. Já estamos encaminhando aqui para o final. Por mim, a gente ficava aqui fazendo 5 horas de podcast, porque é muito aprendizado. História, né? Essa da ponte me marcou. Agora vai duvidar, vai olhar no dicionário, vai ver que eu tô certo e vai poder dizer. Mas eu faria isso. Eu tô dizendo. Eu digo, peraí, deixa eu olhar mesmo aqui nesse Aurélio, no AIS. Digo, tá aqui. Aí eu agora vou dizer, não foi porque Sérgio Lobo falou. Eu tenho a prova. A gente estuda tanta história do mundo e não para estudar a nossa. Isso é verdade. Tem a passagem bíblica muito conhecida, né? De Jesus, né? Onde Jesus ele vai a Nazaré e lá ele fazia milagres, fazia maravilhas e as pessoas começavam a olhar para ele, inicialmente se maravilhando, mas depois dizendo, não, isso aí é Jesus, os irmãos dele, as irmãs dele estão aqui entre nós, é Jesus que brincava aqui e tal, carpinteiro. E aí Jesus lança, né, aquela frase muito famosa que diz que não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa, né? Então, Sergipe, eu vejo isso muito no cenário jurídico também. Nós não temos falta de talentos. Nós temos inúmeros talentos, só que nós temos realmente uma grande parte de pessoas que só dá valor para o que é de fora. Inclusive, no direito a gente vê muito isso. Vai ter uma palestra de fulano de tal. Fato. Fulano de tal é daqui, fulano de tal é juiz dali, fulano de tal é professor da UNIT, fulano de tal é professor da UFES.
agora vai vir fulano de tal do Rio de Janeiro, vai fulano de tal de São Paulo, que tem os seus méritos. Sim. Mas, quando a gente vai ver, a gente tem talentos de um nível altíssimo no estado de Sergipe. Né? Então, realmente, quando a gente vê uma pessoa de Sergipe sendo bem-sucedida, sendo aclamada em qualquer área fora, a gente tem um motivo realmente de orgulho. Então, por isso que eu perguntei do movimento Sergipanidade. Aqui a coisa tem que vir de baixo para cima para baixo, ou de baixo para cima para baixo. Ou seja, ser daqui, tem que fazer sucesso fora para só depois ser reconhecido. Só depois ser reconhecido aqui. Um dos meus discos, porque todo disco tem um subtítulo, né? Depois aí, quem quiser pesquisa, é bom porque... Mas todos os discos têm um subtítulo. E eu não lembro qual, mas eu acho que é no último, que é de lá do Aribé. Ele fala Luau com Tolstói. Luau com Tolstói? O que esse louco quis dizer aí? Porque Tolstói tem uma frase que é célebre e ela funciona para isso que nós estamos dizendo agora. Se você quer ser universal, cante a sua aldeia. Então eu canto Sergipe. Que frase. Que frase. Essa, né? Essa foi para encerrar com chave de ouro. Essa foi para encerrar com chave de ouro mesmo. Doutor Sérgio, de minha parte, Igor que vai dar um encerramento, mas dizer que é uma honra tê-los aqui no nosso podcast. Foi realmente uma aula de sergipanidade. É muito bom conhecer o Sérgio além do magistrado, né? Conhecer o Sérgio como pessoa, como cantor, como compositor e como sergipano, né? E creio que vai ser muito gratificante para aqueles que estão, já está sendo para aqueles que estão nos assistindo agora, né? Porque esse podcast aí está gravado e vai ser lançado nas plataformas, mas só agradecer, né? E parabenizar pelo exemplo de sergipanidade, pelo valor à terra e pela contribuição não só para Aracaju, mas também para Sergipe, tanto como magistrado, como também como uma personalidade, né, do próprio estado de Sergipe, que realmente os sergipanos dão, né, e tem que dar valor. Diga aí. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e também agradecer ao seu próprio raciocínio de não ter deixado esse impedimento, né, de externar sua música, externar seu talento pra gente, porque senão a gente não estaria também conversando sobre isso, não teríamos um hino como a Maracaju. Então, só agradecer e parabenizar por toda a carreira, além de magistrado, né, vocalista. Então, só agradecer. Fica aí mais um episódio tanto quanto interessante, seja pela história da trajetória do magistrado, das músicas, tudo. O convite foi totalmente especial, mas apesar de perto, porque somos amigos de Serginho, mas uma pessoa um tanto quanto ilustre. Muito obrigado. E que a gente possa saber muito mais histórias e mais sergipanidades aí durante a caminhada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É uma oportunidade com um público específico, né, de você estar tratando dos nossos temas. Nesse caso, não foi só o tema de sergipanidade, né? Falei também da minha trajetória pessoal. Eu me sinto muito honrado pelo convite. Desejo muito sucesso a vocês no podcast. Parabenizo pela iniciativa e espero em breve ser convidado de novo. Com certeza. Vamos ter mais álbuns para comentar e mais sergipanidades também para falar aqui. Então é isso, gente. Comentem, gostou, comente, curtam, se inscrevam no canal, né? E continuem nos acompanhando por aqui, porque por aqui a prosa sempre é legal. Valeu, até mais. Tá vendo?